Gente, a Bruna Carla podia muito bem ter falado pro amigo gay dela, que vai se casar agora, que ela não poderia participar do casamento por questões óbvias, porque ela faz parte de uma igreja que não é inclusiva, ou seja, não aceita relacionamento homoafetivo, e ela é uma cantora gospel de projeção, uma pessoa que vive disso, uma pessoa que tem um cargo ministerial, uma pessoa que exerce uma função de liderança e que não ficaria bem por conta disso, pela igreja não ser inclusiva, que ela participasse do casamento. Ela poderia falar, poxa, meu amor, não vai dar para eu ir. Você sabe, né? Vai complicar. Mas ela, além de não falar dessa forma, ela falou pro cara que só cantaria no casamento dele, o dia em que ele se casasse com uma mulher abençoada, ungida, blá, 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 e fez uma explanação sobre a homossexualidade desnecessária e totalmente desrespeitosa. Ela foi lá no podcast da Karina Bach, que agora também é evangélica, né, que também é crente. Ela tem um podcast chamado Positivamente, ela chama essas personalidades do mundo gospel e a Bruna Carla foi lá para falar o que ela achava, né? E meio que dar uma lacrada, porque a graça não é não ir no casamento, a graça é dizer que não foi, explicar por quê e querer lacrar em cima disso, sabe? Eu percebo muito no meio evangélico essa necessidade de querer se colocar nesse patamar aqui e colocar todas as outras pessoas aqui embaixo, como pecadoras, como pessoas que vão para o inferno queimar por lá sem pensar duas vezes. Eu acredito que a gente precisa agir como agente transformador dessa sociedade. Então, nesse momento, eu tenho para dizer para vocês o seguinte, que faltou respeito, faltou empatia. E a partir do momento que ela vai lá no podcast da outra, querer, sabe, contar essa história de uma forma que ela tá saindo por cima e coloca o outro amigo como pecador maldito que vai pro inferno, ela já pecou duas vezes. Esse cara que ela fala, esse amigo, na verdade é Bruno de Simone. Ele era maquiador de várias famosas do mundo gospel, cantoras assim, que estão assim super estouradas, muito conhecidas. Então ele fazia cabelo, fazia maquiagem e tal. Pra ser maquiador, pra ser cabeleireiro, tá servindo, né? Vem cá, viado, fazer minha maquiagem, ajeita meu cabelo que eu tenho que ir ali pro palco cantar meus hinos. Pra isso o viado serve. Pra ela ir no casamento dele, ela já não pode. Eu até meio que entendo, como eu falei, porque a igreja dela não é inclusiva. A igreja dela não é. Então, se ela tem um cargo de liderança, se ela está à frente, ficaria como se fosse uma afronta à própria igreja se ela fosse no casamento homoafetivo do rapaz cantar. Isso aí eu até entendo. Agora, a partir do momento que você usa a sua visibilidade para ir num podcast falar as coisas que você falou, Bruna Carla, você está contribuindo para o tanto de violência que a gente vê contra essa população. Vocês imaginem o que essas pessoas passam diariamente, como é a vida dessas pessoas. A pessoa acordar sem saber se vai adormecer, né? Se vai chegar o anoitecer e vai estar vivo. Então, a partir do momento que já é um país cheio de preconceito, essas pessoas sofrem todo tipo de preconceito, mercado de trabalho, preconceito com a família, preconceito da sociedade, porque a sociedade diz que respeita quem entende, mas é mentira, tá? Continuam os mesmos dilemas, os mesmos problemas e o mesmo preconceito. Cara, ela vai falar por um gay que prefere ele casando com uma mulher. Quando é que um gay vai casar com uma mulher? Serão duas pessoas infelizes. Eu jamais me casaria com um homem gay. Por quê? Ele seria infeliz e eu seria infeliz também, porque nem eu nem ele poderíamos oferecer um ao outro o que a gente gostaria de receber. Não vai ter jeito. Não vou casar com um amigo gay só para ele esconder da família. Não vou casar com um amigo gay se de repente aparecer um gay milionário. Não quero casar com gay. O gay não precisa se esconder de ninguém, porque o que ele está fazendo não é crime. Agora as pessoas ficam no desespero de querer colocar Deus em tudo, sabe? De querer justificar o seu preconceito falando que é Deus. Sabe um jeito de você conquistar o teu amigo gay, trazer ele para perto de Deus? Para de questionar o tipo de vida que ele leva. Todas as vezes que ele tiver um problema, ouça. Todas as vezes que ele estiver meio para baixo, leve ele para passear, converse com ele. Vamos falar de novela, vamos falar da vida dos artistas, vamos falar de roupa, sapato, maquiagem, vamos falar de trabalho, de finanças, de economia. Vamos falar da política do nosso país. A gente está precisando falar sobre política.
Porque a coisa é colocada de um jeito como se essas pessoas estivessem afrontando a Deus, a sociedade, por serem gays. Ser gay é condição, não é opção. Quando fala opção, dá a impressão de que tem uma prova de múltipla escolha, um papel que a pessoa vai ali e escolhe, né? Hétero, gay, né? Bi, como é que vai ser a história, né? E essas pessoas não escolheram ser quem elas são. A gente não escolhe se vai nascer preto, branco, alto, baixo, a cor dos olhos, o formato dos lábios. A gente não tem como escolher isso. Então, tenham certeza que essas pessoas não escolheram ser quem elas são. A gente simplesmente nasce exatamente do jeito que a gente é. Não cabe a ninguém ficar questionando o tipo de vida que o outro leva. Até porque cada um tem uma vida e deve cuidar da sua. Entendeu? Eu acho que a coisa funciona assim. Muita gente não quer ser evangélico, muita gente foge do crente justamente porque o crente se tornou uma figura tão insuportável dentro da sociedade que ao invés de levar o evangelho de Cristo, fazer com que ele se torne acessível a todos os povos e que as pessoas possam experimentar o amor, a compreensão, a aceitação e o respeito mútuo, ao invés disso as pessoas estão encontrando no crente a figura daquela pessoa insuportável que quer sempre mostrar para todo mundo que é superior. Eu tenho certeza que naquele grande dia haverão grandes surpresas. Quando a gente passar lá para o outro lado, vai ser surpresa geral, porque pessoas que a gente até acreditava que estariam do outro lado não vão estar. Tem gente que vai estar pensando, eu vou para lá e não vai não, ao invés de subir, vai descer. E pessoas que sempre foram atacadas pela sociedade, massacradas, moídas, sempre foram vítimas de preconceito, vão estar no céu. Sabe por quê? Porque Deus enxerga além daquilo que o homem vê. E a gente às vezes pensa que a gente é o dono da verdade, quando na verdade a gente não sabe nada. E a gente tem que aprender a deixar nas mãos de Deus aqueles assuntos que não nos dizem respeito. Por que a pessoa nasceu gay? Por quê? Porque não interessa você saber. Isso é assunto com Deus. Deixa para perguntar para Ele. A sua função aqui na Terra é respeitar os gays. É respeitar não só porque é crime, homofobia. Bota uma coisa na sua cabeça. Tem coisas que você tem que fazer independentemente de ser crime ou não. É questão de bom senso. Se você fala do Evangelho de Cristo, você tem que levar amor às pessoas. Porque se você fala do Evangelho de Cristo e você usa sempre esse Evangelho como desculpa para você exercer suas maldades, você tem tudo na sua vida, menos Cristo. Eu não tô aqui para querer agradar A, B ou C, não. Eu tô aqui para falar a verdade. Esse país, ele precisa realmente de pessoas comprometidas com o evangelho, mas um evangelho de verdade, não essa baixaria que a gente tá vendo por aí, não, tá? Tá precisando de pessoas que entendam que o amor, o respeito e a tolerância precisam permanecer. E uma coisa que a gente precisa falar a respeito dessa população LGBTQIA+, é que muitas dessas pessoas acabam tirando as próprias vidas. Então, a partir do momento que existe tanta pressão, tanta maldade, tanto preconceito, tem muita gente que não suporta e resolve apertar o botão e partir para o outro lado. Mas parece que as pessoas preferem isso, sabe? Preferem que o outro desista. Aí, depois que a outra pessoa acaba dando fim à própria vida, aí o que eles falam também? Foi pro inferno, porque é pecado fazer isso, né? Todo mundo que faz isso, não sei o que, não vai pro céu, que não sei o que, não tem parte no reino de Deus. Foi pro inferno. Vocês estão entendendo como é complicado entender a mente dessas pessoas? Como é difícil conviver num mundo tão movido a preconceito? Então, o meu questionamento hoje é como você tem levado o evangelho de Cristo às pessoas? Como você tem levado o amor? Você tem levado o amor ou você tem levado essa coisa preconceituosa, maldosa e ruim que você colocou uma capinha de amor e está pensando que está agradando a Deus? Hoje a gente está precisando muito mais de palavras de fé e de esperança do que de palavras de preconceito. Então, meu amor, Bruna Carla, eu só digo uma coisa para você. Eu só lamento que você esteja tanto tempo na igreja, mas ainda não tenha simplesmente entendido do que trata realmente o evangelho. Eu só lamento.